Federal e policiais do Paraguai prenderam hoje uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, em 1 ano e meio, os criminosos movimentaram pelo menos R$1 bilhão. Segundo a Polícia Federal, os traficantes traziam maconha e armas do Paraguai. Eles entravam no Brasil passando por Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e seguiam para Goiás. De lá, a quadrilha distribuía a droga e as armas também para o Distrito Federal, Pará e Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal acredita que a quadrilha atuava há bastante tempo. Segundo os investigadores, eles controlavam todo o processo, desde o cultivo até a venda da droga. Inclusive, eles eram os donos das plantações no Paraguai. As lavouras de maconha ficavam escondidas ou no meio da mata nativa ou cercadas por outras culturas, como o milho e o sorgo. Quando ela entra aqui na fronteira, ela tem um preço. Quando ela chega a destino como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o preço dele às vezes está 10 vezes mais. Na operação de hoje, 27 pessoas foram presas em Goiás e Mato Grosso do Sul. Entre elas, o Washington Fabiano Dourado, que, de acordo com as investigações, é um dos chefes da quadrilha. A família também foi presa, a esposa e outros parentes que faziam parte da organização, desde a parte financeira até dando um apoio logístico para o grupo. Um dos suspeitos conseguiu fugir na hora em que a polícia chegou à rua dele. O mandado de prisão indicava uma casa e ele estava em outra. Ao chegar, a polícia arrombou o portão. Por conta do barulho, o suspeito fugiu. Agora a polícia quer saber se os moradores têm alguma relação com a quadrilha. A Polícia Civil do Paraná fez uma operação contra pessoas ligadas ao movimento do Sem Terra. A ação também foi em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. 8 pessoas foram presas, suspeitas de crimes como organização criminosa, cárcere privado, invasão de propriedade e roubo de gado. Em São Paulo, houve tumulto numa escola de Guararema, no interior do estado. No Paraná, entre os presos está Claudilei Torrente de Lima, vereador eleito pelo PT no município de Quedas do Iguaçu, no sudoeste do estado. Nós não conseguimos contato com a defesa de Claudilei Torrente de Lima e dos outros suspeitos. Mais cedo, o advogado do grupo afirmou que só iria se manifestar depois de conversar com os clientes. O MST declarou que a ação faz parte de um processo de perseguição e violência que vem sofrendo em vários estados. O diretório do PT no Paraná declarou que repudia qualquer tentativa de criminalização dos movimentos sociais e que cobrou esclarecimentos sobre a operação policial. O governo do Rio anunciou hoje um pacote de medidas para tentar tirar do vermelho as contas do estado. Os servidores foram para a porta da Assembleia Legislativa e protestaram contra o maior pacote de medidas do governo do Rio para tentar equilibrar as contas públicas. Para reverter o déficit do Estado, que chega a 17 bilhões e meio de reais, o governador Luiz Fernando Pezão anunciou hoje 18 medidas. Entre elas, a redução do número de secretarias de 20 para 12, a extinção do Programa Social Renda Melhor de combate à pobreza, o fim do aluguel social, aumento do valor do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50, um limite de R$ 150 por mês. O ICMS maior para energia, telefonia, cerveja e cigarro. E redução de 30% dos salários do governador e de secretários. A meta é chegar ao fim de 2017 com um resultado positivo de 13 bilhões e 300 milhões de reais. E em 2018, 14 bilhões e 600 milhões. Ou seja, uma economia em 2 anos de 27 bilhões e 900 milhões de reais. Só que hoje, o déficit previsto até 2018 é de 52 bilhões de reais. O secretário de Fazenda do Rio disse que, apesar do pacote, o equilíbrio fiscal só virá em 2022 ou 2023. A gente entende que com essas ações, essa situação será mitigada. Ela não será resolvida pelo tamanho do déficit, mas ela será bastante mitigada. Mas, para este professor, as medidas não favorecem o crescimento da economia do Estado. Elas são medidas, em parte, necessárias, mas não de eficiência integral e total. Sentiremos durante 3 anos, potencialmente, efetivamente, uma ligeira melhora nas contas. Nós necessitamos não apenas destas medidas, mas
mas medidas que atraiam o grande capital, que permitam propulsionar investimento. E sobre isso, praticamente não existe nenhuma palavra. O que mais pesa no rombo das contas do Estado é a Previdência, responsável por mais da metade do déficit, 12 bilhões de reais. A proposta do governo é aumentar a contribuição previdenciária dos servidores da ativa e de aposentados e pensionistas. E até mesmo quem era isento poderá contribuir. O governo pretende aprovar um projeto de lei para aumentar a alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14% e ainda criar uma alíquota extra de 16% durante pelo menos 16 meses. Com isso, 30% dos salários dos servidores vão para a Previdência. Os inativos e pensionistas que recebem menos de R$ 5.189 por mês e que eram isentos também vão ser descontados em 30% no período. Mas a medida pode ser considerada inconstitucional. O salário é protegido pela Constituição. Ele é irredutível. Então, o Estado do Rio de Janeiro não tem competência para, ainda que por meio de lei, possa provocar uma redução drástica do salário que chega a 30%. Se você considerar a alíquota do imposto de renda, isso pode comprometer a mais de 50% do salário. Servidor público é trabalhador, estuda, faz concurso, passa e sonha com uma carreira pública. Isso não é justo botar os servidores para pagarem a conta de um governo irresponsável. Eu sei que é um momento difícil, mas é um momento que a gente mostra também que a Previdência ela pode ter a sua previsibilidade de que no futuro o servidor fluminense, quando se aposentar, ele vai ter a garantia de que ele vai receber a sua aposentadoria. Não é a incerteza que nós temos hoje. A seguir, a proposta para facilitar as regras de adoções no Brasil. Dúvidas sobre sexo? Chegou o livro que vai te ajudar a encontrar todas as respostas. Sexo para adultos. Tudo que você sempre quis saber, mas não tinha coragem de perguntar. Escrito por Laura Miller, a sexóloga do programa Altas Horas. Não precisa mais inventar aquele amigo quando surgir uma dúvida. É só procurar a resposta no livro Sexo para Adultos. Também à venda na Loja Globo. Se eu te contar a história de um rapaz e uma moça que se amaram, mas foram separados por entidades do mal. Só que se encontraram 20 anos depois e descobriram que a morte tinha sobrevivido em Colômbia. Depois, até nós escrever essa história. Em nossas mãos decidir qual vai ser o final dela. Daqui a pouco, a lei do amor. O jogador Neymar é o único brasileiro na lista de 23 indicados ao prêmio de melhor do ano da FIFA. Nessa temporada, o atacante do Barcelona foi campeão espanhol e na Olimpíada ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro inédita. O anúncio da FIFA vai ser em janeiro. O volante Casemiro foi cortado da seleção brasileira, que este mês vai enfrentar a Argentina e o Peru pelas eliminatórias da Copa. O jogador do Real Madrid vinha tratando uma lesão, mas a recuperação vai levar mais tempo do que o esperado. O técnico Tite previa essa possibilidade e, por isso, já tinha convocado um jogador a mais para os jogos. A CBF sorteou hoje a ordem das finais da Copa do Brasil. No próximo dia 23, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio em Belo Horizonte, no Independência ou no Mineirão. O local ainda não foi definido. O jogo de volta da final vai ser no dia 30, na Arena do Grêmio. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Flamengo e o Corinthians. Foi por causa daquela confusão no Maracanã. O Corinthians continua proibido de vender ingressos para o setor norte da arena por 5 jogos. E em 5 partidas em que for visitante, não vai poder ter torcedores. Já o Flamengo foi julgado também por causa de um copo arremessado no campo pela torcida. O clube vai ter que pagar R$20 mil de multa e a venda de ingressos para o jogo será reduzida